Nesta quarta-feira, 22, o ministro da Economia do governo Lula, Fernando Haddad, foi à Câmara dos Deputados para dar explicações sobre a sua pasta. Mas o que ele não esperava era enfrentar uma bronca do deputado federal Felipe Barros. Acompanhe comigo. Esse déficit, deputado, não é nosso. O filho é teu. Ministro Haddad, eu acho que o fato de Vossa Excelência ser professor, né, isso transmite nas suas falas uma certa calma. Mas não é essa calma que nós estamos vendo hoje no povo brasileiro, em especial o povo mais pobre. Até porque na campanha, ministro, vocês prometeram picanha e até agora só entregaram para o povo mais pobre pepino e abacaxi. Eu compreendo que o seu papel como ministro da Fazenda é tentar maquiar os dados para transparecer para a população que a economia está boa. Mas ocorre que a economia é número. E nós temos que trazer os números, nós temos que trazer os dados. E os dados são claros. Esse governo, sob o seu Ministério da Fazenda, é um governo gastão. 39 ministérios, os privilégios, a farra das passagens, o maior gasto com viagens desde 2014, 3,3 bilhões de reais, 16 bilhões em Lei Rouanet, 37.500 cargos criados. É um governo gastão, que obviamente o governo gastão já apresenta os piores números da história recente brasileira. Eu fiz questão de imprimir aqui, nós temos aqui o resultado primário do governo. Ou seja, o governo Lula 3 tem um resultado primário, o déficit público, pior de todos os últimos presidentes, pior até do que a época da pandemia. Esses são os números do governo. Se nós formos então para o resultado nominal, nós temos aqui o mesmo tipo de gráfico. As contas públicas estão completamente descontroladas. Isso são os dados, isso são os números. E não adianta colocar alguém do IBGE para tentar maquiar os números. Porque isso aqui é dado consolidado. Nós temos hoje, infelizmente, ministro, uma política econômica que é um desastre. É uma pandemia econômica. Os números do Ministério da Fazenda, os seus números, são piores do que do período da pandemia que nós vivemos anos atrás. E qual é o remédio que esse governo quer, deputado Vermelho, para consertar esse rombo nas contas públicas? Aumentar imposto. O governo só quer saber de aumentar imposto, presidente. Nós temos aqui 22 medidas do governo ao longo desse 1 ano e meio, praticamente, todas aumentando o governo. Reversão de alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas, retomada de PIS e COFINS sobre a gasolina, imposto sobre exportação de petróleo, retirada do ICMS da base de cálculo de créditos do PIS e COFINS, tributação de apostas esportivas, imposto sobre importações via e-commerce, aumento do IPI sobre armas de fogo e munição, aumento do imposto de importação de painéis solares, veículos elétricos e híbridos importados voltam a ser tributados, fim de isenção do imposto de renda de pessoa jurídica sobre benefícios fiscais, novas regras para limitar o uso de juros sobre capital próprio, o come-cota sobre os fundos exclusivos, a tributação sobre as offshores, retomada de PIS e COFINS sobre o biodiesel, e nós temos outras inúmeras medidas aqui, todas feitas por esse governo. Ou seja, um governo gastão, um governo que estourou as contas públicas, e eu repito aqui, não sou eu quem diz, são os dados, são os números que mostram que as contas públicas estão arrombadas, e para consertar isso, o que se faz? Aumenta imposto. Pois é isso aí. Este é o governo que nós temos hoje. Promete picanha para o povo, para o pobre, e depois aparece com uma abóbora, oferecendo abóbora para as pessoas. Em outra época, agora mais recente, ele disse que já estava comendo picanha, mas disse que o pobre que comesse verduras saudáveis. Olha só que proposta. O homem fez a promessa dizendo que, se ele fosse eleito, todo mundo iria comer picanha, churrasco de picanha, todo final de semana. Mas isto foi só uma falácia, foi mentira para enganar as pessoas, principalmente os pobres, porque a promessa não se cumpriu até hoje. E sabe quando vai se cumprir? Nunca. Então, em resumo de tudo isso, é o que o deputado disse aí. Prometeu picanha, está oferecendo aí pepino. É um pepino mesmo na vida do povo. É um abacaxi esse governo. Então é isso aí, minha gente alegre, gente amiga, gente bonita, descontraída. Agora eu quero saber qual é a sua opinião. O que você acha de tudo isso? Deixe o seu comentário aí. Peço também a você que ainda não segue o nosso canal, faça isso por gentileza. Além de seguir, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Até o próximo vídeo. A gente se vê por aqui.